Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o cientista, professor, doutor Marcos Edgar Bassi, professor da nossa universidade, professor do curso de mestrado em Educação, membro do Conselho Estadual de Educação. Você pode assistir a essa nossa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Marcos no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. O senhor Marcos, falávamos no bloco passado, bem no finalzinho do bloco, sobre a necessidade, sobre o investimento dos países cujo cálculo, cuja referência é o PIB, é o Produto Interno Bruto, né? Sim. Só falou que se investe hoje em torno de 5% do PIB. Existe uma lei do Plano Decenal da Educação que está chegando, né? Está tramitando, né? Está tramitando. Para passar para 7, mas o teu sonho é 10. Professor, relativamente a isso, existem referências de outros países de percentuais de investimento a partir do Produto Interno Bruto desses países? Então, Gilson, do gasto atual, considerando os 5,5% que se gasta hoje, e isso foi um esforço do governo já nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, ele é comparável com países mais desenvolvidos, né? No percentual. 5% é uma boa referência de gasto. Certo. Acontece que, como o Brasil tem uma população significativa em comparação a esses países que gastam mais, quando se faz a conta per capita, o valor por aluno, ou por quem estuda, é menor do que o valor por aluno que se estuda num país que já gasta, que tem o mesmo gasto do PIB. Perfeito. Então, e isso tem repercussões no salário, tem repercussões na qualidade. Então, tem que se olhar com muito cuidado esses percentuais comparativos, porque nós temos que olhar quanto se gasta por aluno e não quanto é o volume do gasto. Perfeito. Por isso a ideia que eu defendo, não só porque seria do meu sonho, mas nós temos fundamentação científica para dizer que precisa se gastar mais do que 7%, né? Exato. Porque exatamente essa conta do PIB por indivíduo, por pessoa, vai demonstrar que nós precisamos elevar muito gasto para ter uma qualidade, na expectativa de um país emergente, né, que queira chegar ao desenvolvimento de outros países desenvolvidos. Precisamos investir muito em educação, considerando não o gasto total em si, claro que é importante isso, mas o quanto se gasta por aluno. Perfeito. E não, mais do que isso, Justo, nós temos uma população que está fora da escola. Nós temos hoje nós temos em torno de 45 milhões de alunos de educação básica, considerando educação infantil, ao ensino médio, sem contar os 6 milhões de brasileiros no ensino superior. Então, só a educação básica, nós temos que incluir uma grande quantidade de educação infantil, né, que é 0 a 3 anos, um pouco de 4 anos, e uma população de 15 a 17, que é o ensino médio, que está fora da escola. Então, olha o esforço que nós temos que fazer nos próximos anos de gasto. Professor, né, mas não é preocupante essa tua informação, professor Marcos, porque, veja bem, se você tem uma quantidade, uma referência de alunos em idade escolar fora da escola, isso não pode ser um problema a médio e longo prazo para o próprio país, nesse caso, professor? Ali quando se fala na educação básica, nós temos que considerar que o ensino fundamental, ele abrange todas as adolescentes, jovens na faixa etária que é dos 7 ou dos 6 aos 14 anos, né? Isso. E nós temos uma legislação de 2009 que vai tornar obrigatório a inclusão das crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Certo. E dos 15 ou 17 no ensino médio. Vai ser obrigatório. Isso é uma questão operacional complexa, o governo vai ver como vai resolver isso, né? E vai implicar em mais gastos, né? Isso vai ter repercussão para, vamos dizer assim, para a próxima década, porque você tem uma geração para se formar aí, considerando o ensino médio, né? Exatamente. E isso teria implicação econômica futura para o país, né? Professor, mas parece-me que a educação, nessa escala de educação da educação básica, ela já é obrigatória constitucionalmente, parece-me que já é. Não existem, o governo não possui, por exemplo, formas de fazer com que as pessoas efetivamente levem seus filhos à escola? Ou são coisas que eu não consigo perceber? Não, dos 6 aos 14, sim. Hoje é obrigação do Estado oferecer ter a vaga, mas é obrigação da família. A família é responsável, o pai, o responsável, é responsabilizado judicialmente pela não matrícula da criança. A unidade escolar hoje, ela acompanha a frequência das crianças e quando ela nota que há algum problema na frequência, ela comunica a família, depois o conselho tutelar, que vai acionar a justiça e
por si e a família. Isso que eu estou dizendo que vai ser ampliado. A perspectiva é se ampliar a obrigatoriedade para mais para o início e mais para o final. Perfeito. Né? Então você vai ter uma dupla responsabilidade, como fala um pesquisador da área, né? Do Estado, que é a obrigação dele oferecer a vaga e atender os direitos, é a obrigação do Estado assegurar o direito, né? Exato. E a obrigação da família em fazer com que a criança venha à escola, né? Então, para você que nos assiste aí, essas palavras do professor Marcos são interessantes, porque você, pai, mãe de família, você filho, cobre, participe, vá à escola, matricule-se, até porque você precisa sair de uma zona de conforto quase que imediata, que é brincar e fazer outras coisas em seu bairro e realmente contribuir com o seu futuro, com a sua sorte. Senhor Marcos, eu quero falar consigo também sobre a distribuição da educação no Brasil e sobre o controle de estados. Eu não sei se no próximo bloco o professor poderia falar alguma coisa sobre isso, quer dizer, existem países em que a educação ela é única, não é? E no Brasil ela tem alguns vieses, não sei se poderia chamar assim, que são estaduais, não é? Agora, por exemplo, sabes que até o final desse ano a educação passa para municípios também, a educação fundamental passa a ter a ser atribuição dos municípios, né? Eu queria falar um pouco contigo sobre isso, pela tua experiência, mas no pouco tempo que nós temos. Pode ser? Claro. Daqui a pouco mais? Com certeza. Estamos conversando com o professor Dr. Marcos Edgar Bassi, professor do curso de mestrado em Educação da Unisul, membro do Conselho Estadual de Educação, um cientista pesquisador que está, junto com a sua equipe, trabalhando em prol de uma educação melhor para a nossa sociedade. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Marcos Bassi no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.